Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Uma pergunta, você já assistiu o meu vídeo panfletando sobre 1964, o filme do Brasil Paralelo? Se você ainda não assistiu, corra, assista logo. Eu não sei, inclusive, se é essa altura que você está vendo esse vídeo, se o YouTube já derrubou, enfim, não sei se tá no Face também, porque o Face também derruba vídeo. Não sei, procura esse vídeo, assista. O fato é, a coisa mais importante é que dia 30 do 4 desse mês, ou seja, dia 30 do 4 desse mês é boa, né? Dia 30 do 4 deste ano, dia 30 de abril de 2019, fecha o carrinho para você se tornar membro do Brasil Paralelo. E eu preciso que você se torne membro. O Brasil Paralelo precisa de você para continuar levando a informação gratuita para o máximo número de pessoas possível. E essa é a parte mais importante, não existe nada no Brasil, nada que tenha tanto conteúdo exclusivo de qualidade como o Brasil Paralelo a este preço. O preço que você vai pagar para se tornar membro do Brasil Paralelo, você não consegue fazer mais nada nessa grandiosidade aqui no território nacional. Não existe no Brasil nada que te ofereçam a esse preço com tanto conteúdo, com tanta coisa boa, beleza? E para você que vai se tornar membro agora, cupom de desconto exclusivo para esse canal de 5%. Então você tem só até terça-feira agora, só até terça, para se tornar membro com desconto. Cupom aqui. E aí é o seguinte, cara, fechou o carrinho, acabou. Não tem prorrogação. Puta, você chegou em julho e decidiu. Já era. Fechamento de carrinho dia 30 agora. Você tem só esta semana, menos de uma semana inclusive, para se tornar membro, beleza? Vamos lá. Por que você tá vendo o título desse vídeo aqui? Privatização não funciona. Do Correio não funciona. Por quê? E eu diria para você que privatizar as estatais por si só não funciona. Você vai falar, meu Deus, como assim? O Arthur virou um comunista, um bumbum guloso, não sei o que lá. Vamos ao vídeo. Eu sou a favor de privatização? Sou, sempre. Inclusive, a privatização por si só, apesar dela não ser solução, ela já acabaria com um grande problema dos Correios, que é, na verdade, dois. O primeiro é troca de favor político. Hoje, para você, quando você é um político e tem ali o poder de comandar os cargos do Correio, você tem uma moeda de troca política. Você, eu nomeio um cara aqui para diretor do Correio, nomeio outro aqui, não sei o que lá, e você troca favores com os políticos. Então você acaba com esse primeiro problema. E o segundo problema, você acaba com enorme riscos eminentes o tempo todo de greve. Existe greve em empresa privada? Existe. Você pegar, por exemplo, grandes montadoras, grandes metalúrgicas, existe greve, né? Sempre é lógico, incentivada por um braço do Estado, que são os sindicatos, né? O pessoal acha que o sindicato é para proteger direito de trabalhador, e não é coisa nenhuma. O sindicato nada mais é do que um braço do Estado, mas você tirando a empresa do poder estatal, você diminui consideravelmente o risco de greve, beleza? Então, se a privatização ocorresse por si só, se você só trocasse o dono do Correio, em vez de ser o Estado, por ser um milionário, já seria algo menos pior do que o que está hoje. Só que não é a solução. Eu acho, sinceramente, é óbvio que um cara como Paulo Guedes ou qualquer equipe econômica séria jamais faria isso. Jamais trocaria a administração de um monopólio, que é o Correio, por a administração privada e deixa do jeito que está. Inclusive, aqui no Brasil, você vai falar, não, ninguém é tão burro assim. Sim, é sim. Aqui no Brasil nós já tivemos vários exemplos de monopólios fechados na mão de pessoas privadas, na mão de empresas privadas. Um deles que eu posso citar é, por exemplo, o caso da Taurus. Teve uma época aqui no Brasil que só a Taurus poderia produzir armas aqui no país, por isso eu usava a Taurus, etc. O que aconteceu? Preço caro, qualidade um lixo e o cara lá, o dono da Taurus, ganhando dinheiro a rodo. Então, é óbvio que a gente não é a favor disso. Mas, qual que é o próximo passo? E é aí que vem o ponto um pouquinho mais complexo da privatização do Correio. Vamos lá. De todos os argumentos que eu ouço contra a privatização do Correio, mas vai acabar com o emprego, mas vai subir o preço da carta, mas é um setor estratégico para o país. De todos os argumentos que eu ouço contra a privatização do Correio, o maior deles, o mais importante, o que mais faz sentido e o que mais a gente tem que enfrentar para conseguir a privatização dos Correios é o argumento de que existem localizações no Brasil, existem lugares no Brasil onde você não consegue prestar um serviço lucrativo. Ou seja, para você entregar a carta em determinadas localizações do Brasil, você necessariamente vai prestar um serviço deficitário. E aí é que tá. São dois problemas aqui. O primeiro é que isso é uma mentira, tá? E o segundo é que a solução proposta para esse tipo de problema é pior ainda. Então vamos lá. Em primeiro lugar, por que é uma mentira? Porque até hoje eu não vi nenhum estudo sério, eu não conheço nenhum estudo sério, não conheço nenhum economista sério, não conheço nada, né? Pode me apresentar aqui, inclusive, se vocês quiserem, que mostre
determinada região que não dá para se prestar um serviço sem ter lucro. Não tem, tá? Isso parte necessariamente de um controle de preços e aí sim você tem uma verdade. Se você fala assim, ó, não consigo entregar uma carta no interior do Acre pelo preço X estipulado pelo governo, aí sim você tem uma área necessariamente deficitária, mas por quê? Porque você está tendo intervenção estatal no preço, né? Inclusive, eu até digo aqui, eu esqueci de falar no começo do vídeo, não existe monopólio sem ajuda estatal, tá bom? Você pode até falar, ah, não, mas poxa, Arthur, não existe. Você pode até deixar no comentário algum monopólio que você acha que existe sem ajuda estatal. Não existe. Inclusive, por exemplo, se você pegar até patentes, o cara patenteou tal produto ou tal serviço, isso é uma ajuda do Estado para não se ter concorrência. Você pode até discutir se isso é bom, se é ruim, se é válido, se não é, mas o fato é, você não consegue prestar um serviço ou fazer um determinado produto, um nicho de produto, sem que ninguém faça algo semelhante, ou melhor, ou pior, ou mais caro, ou mais barato, se o Estado não fizer uma lei que proíbe outras pessoas de fazerem aquilo que você está fazendo. Então, não existe monopólio sem o dedo do Estado ali, beleza? A partir disso, a gente começa a pensar o seguinte, bom, tem regiões do Brasil que são deficitárias? Não tem, eu sinceramente não conheço nenhum estudo sério, mas, e aí é que mora o problema. O problema é, ao invés de se fazer como deve ser feito, que é literalmente dissolver o correio, acabar com o monopólio do correio, deixar que as empresas prestem serviço livremente, você pode criar um sistema de concessões. E aí é que o negócio fica complicado. Vamos lá. Vamos supor que você tem uma cidade A e a cidade B e você quer ligar uma estrada da cidade A à cidade B. No mundo ideal dos libertários, ao qual eu não faço parte, como seria? Olha, sai fazendo estrada aí, faz 200 estradas e a que tiver o menor pedágio, a melhor qualidade, ganha e aí a pessoa escolhe espontaneamente por onde você quer prestar seu serviço. Libertários, não fiquem nervosos, eu sei que não é bem assim, eu só estou simplificando para brincar com vocês, mas a gente sabe, a conclusão do que eu estou falando aqui é que a gente sabe que não dá para fazer isso. Então o que o Estado faz? Ou o Estado fala, deixa que eu faço, ele pega e faz uma estrada, e sempre que o Estado faz, é a pior opção de todas, ou o Estado fala assim, ó, eu vou fazer uma concorrência, fazer uma concessão, e aí por X anos, respeitando determinados critérios, a gente vai fazer uma concorrência aqui, e quem ou pagar mais para o Estado para prestar esse serviço, ou tiver o pedágio mais barato, ou enfim, que atender esses critérios, vai ganhar a concessão por X anos. Beleza? Vai lá e faz. E também, assim, é uma solução menos pior, não é a solução ideal, mas é o que em alguns casos você tem que fazer. Se você partir do princípio que existem regiões no Brasil que são deficitárias em termos de prestação de serviço, de entrega de cartas, você necessariamente vai ter que fazer concessão, o que eu acho ruim. Por quê? Porque aí o que faria o governo? O governo faria assim, você tem a região A que aqui dá lucro e a região B que não dá lucro. Ele faz uma concessão de A a B e fala assim, ó, quem é que vai querer prestar serviço nessa região AB? É menos pior do que você manter uma empresa nacional com monopólio de prestação de serviço de carta? É. Mas é o ideal? Não, porque isso cai no que a gente pode chamar ali de socialismo dentro de um nicho de mercado. Como assim? Você lembra quando teve uma polêmica sobre pagar bagagem para você na passagem de avião? Você compra a passagem, aí você vai embarcar, para você colocar você despachar sua bagagem, você tinha que pagar e muitas pessoas foram contra, né? Você lembra quando teve a lei ali falando que os mercados não eram mais obrigados a dar a sacolinha de plástico, as pessoas foram contra? Pois é, isso é socialismo dentro de um nicho de mercado. Como assim? Vamos supor que eu vou embarcar e o custo de eu embarcar sem mala é X. Agora o custo de eu embarcar com mala é X mais Y. Por que que eu que vou embarcar sem mala, ou seja, o meu custo é X, tenho que dividir o custo X mais Y de quem vai embarcar com mala se eu não estou embarcando com mala? É esse o raciocínio do brasileiro. Esse, infelizmente, é o raciocínio brasileiro. Então, se você falar isso, no caso da sacolinha de mercado, é a mesma coisa. Por que eu que vou comprar uma caneta e não preciso de uma sacola, preciso pagar o custo do mercado, oferecer sacolinhas grátis para aquelas pessoas que vão comprar 3 carrinhos de coisa e vão encher o carrinho de sacolinha? Por que eu tenho que fazer isso? Se a gente pegar esse raciocínio e colocar em termos de correio, por que eu moro na região A e não sou deficitário em termos de prestação de serviço de entrega de cartas, tenho que pagar um serviço que vai subsidiar, e essa é a palavra mágica, subsídio, que vai subsidiar a região B que não tem uma prestação de serviço superavitária? Por que eu tenho que pagar pela carta que é mais cara para entregar na região B? Por que eu tenho que fazer isso? Ah, mas porque todo brasileiro tem que ter ali o seu serviço de entrega de cartas garantido pelo preço X. Não, cara, tá errado. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui para ver se eu consigo me fazer entender. Vamos supor que
eu moro lá na Amazônia e eu gosto de pescar um peixe X que só tem lá e comer ele fresquinho. É barato, porque eu tô lá, eu pesco, o peixe tá lá, como fresquinho, ok. Agora vamos supor que eu moro no sul do Rio Grande do Sul e queira comer o mesmo peixe. O preço vai ser outro, cara. Porque o cara vai ter que pescar o peixe lá, para ele se manter fresco até aqui vai ser caro. Ou então o cara vai ter que fazer um criador artificial aqui daquele tipo de peixe, vai ser mais caro. É assim que funciona, cara. Tudo é assim que funciona. Por que que a entrega de cartas em 2019, cara, século 21, por que que tem que ser subsidiada? Por que que o cara que mora numa região metropolitana tem que pagar mais caro no serviço de entrega de cartas para que seja subsidiado pro cara que mora lá no não sei aonde? Por que isso, cara? Porque esse é o raciocínio errado. Esse é o socialismo dentro de um nicho de mercado. Não é certo que eu pague pela bagagem do outro, né? Não é certo que eu pague essa colher de mercado. Inclusive, tem que falar, mas a passagem de avião é muito cara. É muito cara justamente porque tem muita regulação. Porque para você investir no Brasil aqui, você precisa ter pelo menos 50% da empresa aérea com capital nacional, porque você tem uma série de regulações, então você tem pouca concorrência. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Privatizar o correio por si só não é a solução. É menos pior do que deixá-lo estatal. Mas a solução é, e como eu já falei várias vezes, é a tal da concorrencialização. Você tem que privatizar e abrir o mercado, desregular o mercado para que novos players venham e criem concorrência, melhorando a qualidade do serviço e baixando o preço. É só assim que vai funcionar. Mas aí o cara que vai prestar serviço lá no Acre, a carta para entregar no Acre é mais caro. Sim, é mais caro. E daí? Agora, o que não pode é, em primeiro lugar, você criar um subsídio de outra região e pior ainda, que é a solução que nós temos hoje, pior ainda, criar uma empresa nacional subsidiada por impostos. Quer dizer, por que a carta é mais cara para entregar no Acre, na Amazônia ou no Amapá? Todos nós brasileiros pagamos imposto para subsidiar o déficit de uma empresa estatal. Esse é o raciocínio que a gente tem que quebrar no brasileiro. Deixe o mercado livre. Um abraço, vamos questionar tudo. Não deixe de se tornar membro do Brasil Paralelo. Link na descrição desse vídeo. Valeu!